Olá, seja bem-vindo ao meu canal e aqui é um espaço para edificação de acordo com a palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre igreja. Isso pode ser para uns motivo de grande alegria e para outros motivo de grande tristeza. Mas, independente do sentimento que você tenha quando você ouve essa palavra, mediante a sua experiência, uma coisa precisa ficar bem claro: igreja não é invenção do homem. Não é um grupo de pessoas que se reuniram e dizemos, vamos chamar isso de igreja. Nós criamos isso. A igreja é algo que o Senhor Jesus deixou para nós. Então, toda vez que pensarmos em igreja, nós temos que pensar no próprio Cristo, naquilo que ele faz na cruz. A Bíblia é bem clara quando diz que Cristo levantou filhos para o Pai e de todos os povos fez uma só família. Então a igreja é fruto do sacrifício de Cristo para chamar filhos para os pais. Então a igreja, ela tem um sentido de coletividade. Então não existe eu ser igreja sozinho. Ah, eu posso congregar na minha casa. Ah, eu posso ficar sozinho. Eu posso ter esse contato sozinho. Não. Igreja é um sentido de coletividade, de colaboração mútua entre que vários aspectos da sua personalidade, do seu caráter e da sua formação cristã são trabalhados dentro da comunidade. Observe bem que em vários momentos Jesus usa sempre o coletivo. Lembra da oração do Pai Nosso? O Pai é nosso, não é meu Pai. O Pai naquele momento era só dele. Ele traz esse ensino já naquela oração para que os discípulos entendam que o Pai, que o Deus não é só para ele, que Deus não é uma particularidade de um grupo, de um povo ou de uma etnia, mas é de todos e de toda a humanidade. E Jesus vem trazer esse sentido de que a salvação é de toda a humanidade. A Bíblia é bem clara quando diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento. Um versículo muito conhecido por nós, João 3,16, diz que Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho. Então ele deu um único filho, Jesus como primogênito de muitos. Então todos aqueles que invocar o nome do Senhor serão salvos. Todos aqueles que nascerem de novo em Cristo Jesus mediante a ação do Espírito Santo se tornam filhos de Deus e faz parte de um corpo somente, de uma igreja somente, a igreja que é a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter em mente esse sentido de que a igreja não é algo criado, inventado pelo homem, mas instituído pelo próprio Deus, assim como Deus criou a família lá no Gênesis. Deus instituiu a família. E no Novo Testamento, Deus institui a família espiritual, que são todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E nós somos um só corpo, em que nesse corpo o cabeça é Cristo. É tão interessante você ver, você que tem experiência de conviver igreja, de ser igreja, né? A Bíblia fala que a igreja é um organismo vivo, né? Ele vai comparar com o próprio corpo, em que cada membro desse corpo é extremamente importante e necessário. Tanto é que ele diz assim, Paulo vai ensinar, quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Quando um membro do corpo é desonrado, todo o corpo é desonrado. Lembre bem de diversas situações em que você já pensou assim, quando você não era crente, que você viu uma pessoa que se dizia cristão e tinha um mau comportamento. O que, que você pensava? Todo mundo deve ser assim naquela igreja. E também, se você teve boas experiências, quando você conheceu uma pessoa cristã, você já logo classificou, nossa, todos eles devem ser assim. Fica uma boa imagem da igreja. Nós somos representantes de Cristo. Nós somos sal e luz do mundo. Mas nós somos isso em coletividade. Porque eu, quando eu estou só num ambiente em que não é favorável ao Evangelho, eu estou colaborando ali com o corpo de Cristo, estou sendo igreja naquele momento, porque eu estou representando todo o corpo de Cristo. Então, o meu testemunho testemunha sobre aquilo que eu creio e sobre a igreja de Cristo.
Então, na igreja, como é importante as relações. Na igreja você aprende a lidar com todo tipo de pessoas. Você aprende a servir sem esperar nada em troca, né? Essa questão financeira. Quantos de nós trabalhamos e trabalharemos, né? Continuaremos a servir ao corpo de Cristo sem nenhum tipo de remuneração, a não ser a recompensa que vem do Senhor, porque o Senhor nos promete a recompensa. Nós estamos colaborando com o outro, com o crescimento do outro, com o caráter do outro. Eu mesmo aprendi a falar, a me comunicar, a questão do incentivo à leitura bíblica, de ser uma leitura de um português muito mais bem estruturado. Isso facilitou na minha vida secular. Quando eu fui na escola, quando eu fui para a faculdade, eu precisei, né, dessa questão da fala. Foi na igreja que eu aprendi a me comunicar, que eu aprendi a me expressar, a interpretar. Isso facilitou na minha vida como um todo. As relações, o servir, o tirar o eu do centro e pensar no outro, trabalhar pelo outro, tudo isso pelo serviço da igreja, pela dinâmica da igreja, isso é trabalhado no caráter do ser humano, que se envolve com a igreja. Nós vamos ter problemas, mas claro que nós vamos ter problema. Mas ali é uma família. E nós trabalhamos pelo crescimento do outro. Nós enfrentamos dificuldades juntos. Quantas vezes eu passei por dificuldades e quem me ajudou, quem me apoiou foi a igreja. Quem esteve na minha casa no momento de dificuldade foi a igreja. E aqui eu quero contar uma coisa pessoal. No momento em que eu perdi o meu pai, longe da minha família, no momento em que eu fui assistir o ofício fúnebre do meu pai, quem estava dentro da minha casa, me dando apoio, me dando suporte, eu estando longe dos meus familiares, foi os meus irmãos da igreja, que estavam aqui compartilhando da mesma dor, do mesmo sofrimento. Isso foi extremamente importante para mim. Imagine se eu não tivesse a igreja. Então, eu teria vários e vários exemplos para você de como a igreja colaborou com a minha vida e colabora com a sociedade. Eu lembro de um testemunho de um rapaz que ele andava nas ruas, drogado, bebendo, fumando, então ele era um risco para a sociedade. E no momento em que uma das nossas irmãs evangelizou, falou de Jesus para ele, orou por ele, e ele veio à igreja, ele se batizou, ele foi liberto. E ele trouxe toda a família dele. Eu lembro que ele e a família ocupavam uma fileira inteira da igreja. Ele tinha sido restaurado, ele era um pai de família. Ele tinha filhos, ele tinha esposa, ele tinha mãe. Ele retornou para casa, ele retornou para sua família. Então aquela esposa teve o seu marido de volta, aqueles filhos teve o seu pai de volta. E a sociedade livrou-se de mais um perigo, de mais alguém que poderia ter cometido um crime. Quantas pessoas já testemunharam que quando não eram cristãs, eram pessoas que cometiam crimes dentro da sociedade. Mas agora eles entendiam, eles foram regenerados pelo poder do evangelho, pelo trabalho missionário da igreja. Então a igreja trabalha o corpo, a alma e o espírito. Quantas igrejas fazem trabalhos sociais? Não necessariamente todas as pessoas que foram ajudadas foram para a igreja. Não necessariamente todas as pessoas que foram ajudadas foram para aquela igreja que ajudou, mas aquela pessoa foi restaurada na sua dignidade física. Quantas pessoas foram libertas da depressão, deixaram de cometer um suicídio pela palavra sendo pregada pela igreja. Porque quando você vai à igreja, você vai prestar culto a Deus, você vai adorar a Deus, você vai ser transformado, você vai ter um novo olhar na sociedade. Nós temos um outro olhar, um olhar de compaixão, de se compadecer, mas não somente de um sentimento, mas é trabalhado em nós dentro da igreja, a igreja que prega a palavra do Senhor, de você tomar atitude em relação à necessidade do outro, a se compadecer com atitude. Então a igreja é a reunião dos santos, dos salvos, que tem um olhar de compaixão para o mundo, para discipular as nações, para trazer restauração e cura.
Por isso que a igreja ela nunca foi destruída, ela nunca vai deixar de existir. Ele é a noiva de Cristo, ele é a família de Deus, a reunião dos salvos, ele é o sal e a luz do mundo. Nós precisamos ser igreja, nós precisamos congregar para exercer o ministério, para exercer o chamado e para colaborar com a vida do outro, para promover crescimento no outro, para anular o egoísmo, a inveja, a ira, a maledicência, mas trabalhar para as famílias, para as crianças, para os jovens e adolescentes. Como é bom o jovem adolescente ter um lugar onde ele pertence. Isso ajuda e auxilia as famílias no combate ao uso de drogas, porque ele sente que ele pertence àquele lugar, ele está sendo trabalhado, ele está sendo edificado. Há um trabalhar no saber do propósito da vida e da existência do ser humano. Isso é extremamente importante. Então, tanta coisa saudável e boa e edificante é produzida na igreja. Então, a minha oração hoje é que você seja curado de qualquer trauma, de qualquer dor, que pessoas que estão dentro da igreja, porque a Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo, podem ter te machucado, mas aquilo não representa o propósito de Deus para a igreja. Aquilo não representa a igreja de Cristo. Aquilo não representa o todo. É uma parte. Mesmo em tempos de dificuldades que você passou com a igreja, com certeza, se você fizer um esforço, você vai lembrar de irmãos muito preciosos, que são fiéis ao Senhor até hoje, que são fiéis ao Deus vivo e colaboraram pela sua vida. E a Bíblia diz, retenha o que é bom. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Essa é uma frase muito boa. Procure uma igreja que esteja edificada na palavra, que busca ao Senhor, que Jesus seja o centro do culto, que Jesus seja levantado, adorado naquele momento. E que você tenha experiências com Deus profundas na revelação da palavra, na estimulação do jejum, da leitura bíblica, da independência espiritual, diretamente com o Pai, diretamente com Deus, experiências no Espírito, sendo edificados uns aos outros pelo relacionamento mútuo, em que há ajuda mútua, apoio, encorajamento. Então, no nome de Jesus, não abandone a igreja, não abandone Cristo. Ame a igreja, ore por ela, edifique-a, edifique um ao outro, dê os seus talentos, multiplique os seus talentos na vida de outras pessoas. A igreja é um propósito de Deus. Se vivermos esse propósito, nós seremos muito mais felizes. Como é gostoso estar numa igreja que busca o Senhor, que permite que as pessoas sirvam umas às outras e exerçam o seu chamado. Então não deixe de congregar. Essa é uma falácia muito grande que dá para viver o relacionamento com Deus sozinho. Deus nos chamou para ser família. Deus nos chamou para ser um em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo legado que o Senhor deixou para nós, a igreja. Esse núcleo da família de cristãs, Senhor Deus, que fica, Senhor Deus, compartimentado em tantas e tantas denominações que nós vemos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, porque nós temos, Senhor Deus, a oportunidade de conviver com os nossos irmãos, conhecê-los, ajudar sobre a vida deles, Pai. E venha curar a nossa alma, tirar toda a ideia, Senhor Deus eterno, diabólica em relação à igreja, toda ideia que seja contrária à palavra do Senhor. E põe, Senhor Deus, a cura em nossos corações de mais experiências que possamos ter no passado, Senhor Deus, e aviva em nós, Senhor Deus, o amor, a esperança e a fé pela Tua santa palavra e pelo corpo de Cristo. Que possamos trabalhar, Senhor Deus eterno, incansavelmente, para que mais pessoas possam conhecer o Teu nome e mais pessoas possam fazer parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo e da família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e seja a igreja junto com a igreja.